Gênesis, capítulo de número 3. Quero saudá-los com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a alegria poder conhecer amigos, rever irmãos e pregar a palavra de Deus nesta comunhão dos santos. Apenas os 3 versículos, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, 9, os versículos 8, 9 e 10. Então, acompanhem a leitura. Aqueles que estão sem suas Bíblias podem acompanhar na projeção. Os que estão com Bíblias podem acompanhar no papel. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Irmãos, vamos aproveitar e orar pelo irmão Mários Moreira. Ele foi fazer algum trabalho de Gideões, possivelmente, numa igreja, e ele passou mal. E ele foi para o hospital. Então, nós vamos orar pelo nosso irmão e vamos preparar nosso coração para receber a palavra. Então, os irmãos estejam acompanhando o nosso irmão em oração. Nosso Deus, nós adoramos o Teu nome diante da congregação e adoramos o Teu nome em todo lugar. Porque Tu és Espírito e importa que os Teus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Reunidos nesta noite, nesta casa de oração, para prestar um culto racional ao Senhor nosso Deus, mas que também envolve todas as nossas emoções. Com alegria, com gratidão, nós queremos expressar ao Senhor nosso amor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de ouvir domingo após domingo a pregação ordinária da palavra do Senhor, porque acreditamos que por meio desse trabalho ordinário, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Faça isso nos corações do Teu povo. Aqui nós apresentamos o irmão Mário Moreira. Não sabemos o que ele está passando, mas o Senhor que o conhece, que o ama, pode restabelecer a sua saúde. Pedimos, Pai, que ele volte em paz para casa e que possamos ter ainda tempos e tempos comunhão com nosso irmão. Aos nossos amigos que nos visitam nesta noite, que o Senhor também queira abençoá-los com esta palavra. Assim, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem tem medo? Quem não tem? Quem não tem? Todos nós temos medo. Medo é uma emoção dada pelo Senhor. Mas às vezes o medo, que deve ser bom para nos proteger, nos preservar, às vezes ele pode nos paralisar e prejudicar nosso relacionamento com as pessoas que amamos e com o próprio Senhor. Às vezes nós temos medo de fracassar. Quem não tem medo de fracassar? Medo de adoecer, medo de perder uma pessoa que você ama, medo de ficar sozinho, medo de rejeição. E o pior de todos os medos, o medo da morte e da separação de Deus.
O medo, meus irmãos, nos acompanha desde o princípio. Eu quero contar uma história e que as crianças vão também nos acompanhar nessa história. Peço que todas as crianças estejam atentas, que estejam sentadinhas, próximas aos seus pais e acompanhem. Os irmãos Green, eles nos contam uma história do João sem medo. Quem já ouviu falar sobre João sem medo? E ele vai mostrar essa história de um ancião que morava numa aldeia. Era uma vez um ancião que morava numa aldeia. Eu não vou falar toda a história, porque aí você pode voltar em casa e contar para os seus filhos os detalhes dessa história. O fato é que esse João sem medo tinha um pai e um irmão. Então esse ancião tinha 2 irmãos. O mais velho era um homem trabalhador que dava muita alegria ao seu pai. Mas tinha um irmão mais novo, o filho mais novo, que estava dando um desgosto para o papai. Aquele rapaz não sabia fazer nada, não tinha nenhuma profissão. E o pai dele chamou ele e disse: filho, olha só, eu estou velho, eu não vou deixar herança para vocês, praticamente. E você não sabe de nada, você não tem nenhuma profissão. E o filho disse para o pai: pai, olha, o que eu mais quero mesmo é sentir medo. Eu quero ter medo. E o pai dele gritou com ele: como é que você, ouvindo uma coisa tão séria como essas que eu estou te contando, e você fica falando que quer sentir medo? Pare com isso. Se você quiser ter medo, você terá medo. E aquele menino, aquele jovem, ele arrumou suas coisas e resolveu sair de casa porque ele queria ter medo. E quando ele saía de casa, ele encontrou um sacristão, um homem religioso, que perguntou o seu nome. E ele disse: eu sou João sem medo. O sacristão disse: que nome esquisito. E João sem medo disse: eu queria simplesmente sentir medo. E o sacristão disse: olha, eu conheço um lugar, um castelo amaldiçoado, um castelo enfeitiçado, que num vale muito distante. E você pode ir lá, talvez você consiga encontrar o medo. E João sem medo ficou muito animado: agora sim eu vou ter medo. Então, ele resolveu ir para o castelo. Ao chegar ao castelo, ele encontrou 2 guardas fortes, altos. E ele chegou lá e disse: eu sou João sem medo, gostaria de falar com o rei. E um dos mais fortes o levou até o rei. E o rei disse: o que você quer? E ele então falou: gostaria de sentir medo, de ter medo. E o rei contou que o seu castelo, o seu reino, tinha sido amaldiçoado ou enfeitiçado por um mago muito malvado. E se ele conseguisse recuperar um tesouro e quebrar a maldição daquele reino, ele daria a metade do reino e a mão da sua filha mais linda em casamento. João sem medo disse: eu não quero nada disso, só quero sentir medo. E ele disse: rapaz, você é muito humilde. Mas deixa eu te dizer, todos que já foram enfrentar esse castelo enfeitiçado, ou eles correram com medo, ou morreram de medo. Os detalhes vocês depois têm os desconto, viu, gente? As diferenças do original. O fato é que aquele João sem medo resolveu ir até o castelo, o lugar do castelo, e passar 3 noites. Ele tinha que passar 3 noites dormindo lá. Se ele passasse as 3 noites, a maldição seria quebrada e o tesouro seria recuperado. E na primeira noite, João, sem medo, deitou foi cedo. E de repente, um som. E João, sem medo, disse:
Quem é que está aí atrapalhando o meu sono? E alguém, de novo, era uma alma, um espectro que estava lá. E ele pegou uma tampa de uma bacia e fechou a boca daquele fantasma. E de repente o fantasma sumiu. Depois passou o dia, chegou a outra noite. João, sem medo, dormiu e de repente, e ele disse: quem é que está incomodando o meu sono? E era um tipo de fantasma com uma bola amarrada em um dos seus pés. João, sem medo, pegou um machado e cortou a corda que segurava a bola. E aquele fantasma sumiu. E o rei disse: olha, ainda falta uma noite. E na terceira noite, João, sem medo, está lá. Vai dormir. De repente aparece uma múmia. Ele pegou em uma de suas faixas e desenrolou toda a múmia, puxou todas as faixas, e aquela múmia era o mago malvado que disse: minha mágica, meu feitiço não funciona para você. Deixe-me viver e eu quebro o encanto. Então aquele João sem medo resolveu deixar o mago e voltou até o rei. E o rei disse: eu vou cumprir a minha palavra. Vou dar a minha filha e vou dar a metade do meu reino. Mas a história não termina aqui. João, sem medo, certo dia, estava em sua cama, já a sua princesa agora era sua esposa, e a sua esposa resolveu comprar um presente para João sem medo. Era um aquário com peixinhos no aquário. E essa mulher, de repente, ela escorregou, e o aquário derramou com os peixes em cima da cama. E João, sem medo, disse: eca, que medo! E ela disse: como você não teve medo de fantasmas, de múmias, e vai ter medo de uns peixinhos desses? Eu não vou contar para ninguém que você sentiu medo. E até hoje ele é chamado de João sem medo. Com essa história, os irmãos Grimm querem nos mostrar que todos em um determinado momento sentem medo, em grande ou em pequena medida. Ou seja, toda essa história que eu contei é para dizer para você: todos temos medo. Isso é da nossa natureza. Mas o que é o medo? Richard Baxter, um puritano, escreveu um livro chamado Conselhos contra o Medo Pecaminoso. E ele nos diz que, aspas, o medo é uma paixão necessária ao homem. Então troque a palavra paixão por emoção. Porque é isso. O medo é uma paixão necessária ao homem, plantada em nossa natureza para nos restringir em relação ao pecado, conduzir-nos ao dever e evitar a miséria. Leia esse livro, vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre esse negócio chamado medo. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma passagem que acabamos de ler, e diante de outras passagens que nós iremos aqui apresentar aos irmãos, e olhando desde Gênesis a Apocalipse, ao longo de toda a Escritura, nós vemos Deus ordenando: não tenha medo. Eu nunca pesquisei, eu nunca contei, mas dizem que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não tenha medo. Eu acredito. O que nós queremos dizer com isso? É que a Bíblia nos ensina que existem certos tipos de medo que devemos evitar, porque eles são
pecaminosos. Talvez você pense que a coragem é a ausência do medo. Não é verdade. A coragem é a ausência do medo pecaminoso. Mas existe um medo natural. Se quisermos, irmãos, ser corajosos, nós precisamos considerar quando é que o medo se torna pecaminoso. E para isso eu quero apresentar o exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para essa história, está aí registrada em Gênesis 3, 8 a 10. Para que essa história foi registrada, irmãos? Segundo várias referências, eu não vou citar todas elas, mas eu quero pelo menos que você anote 1 Coríntios 10, 11 e Romanos 15, 14, porque essas duas referências mostram que todas as histórias do Antigo Testamento foram registradas para nossa exortação, para nossa admoestação, para nós sermos ensinados. Portanto, todas as histórias do Antigo Testamento é para nossa edificação, inclusive a história de Gênesis. Então, com auxílio destas passagens, eu quero compartilhar com vocês situações, algumas delas, algumas situações em que o medo é pecaminoso. Então, hoje eu vou falar sobre o medo pecaminoso. No próximo domingo, vou falar do medo santo, ou do santo medo, ou santo temor. Ok? Então, eu quero destacar pelo menos três situações em que o medo é pecaminoso e, portanto, você não deve sentir medo. Que você precisará lembrar, não tenha medo. Primeira delas, o medo é pecaminoso quando impede que você obedeça aos mandamentos de Deus, ou quando faz com que você desobedeça às ordens de Deus. Preste atenção, o medo é pecaminoso quando nos impede de obedecer aos mandamentos de Deus. Por causa do medo, eu não faço o que Deus quer. Ou, por causa do medo, eu desobedeço à vontade de Deus. Eu faço aquilo que Ele não quer. Vamos aqui para a história que nós acabamos de ler de Gênesis 3, e veja uma história muito trágica dos nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais receberam uma ordem. Eles receberam um jardim lindo, com tudo o que eles precisavam para viver em paz. Eles tinham comunhão com Deus, eles tinham amor mútuo. Irmãos, Adão e Eva eram felizes. E sabiam. Eles sabiam que eram felizes. Deus deu a eles uma ordem: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, você vai morrer, você e sua mulher. Eu pergunto, eles não deviam ter medo? Eles deviam ter medo. Eles deviam temer a Deus. Mas eles não tiveram um santo temor. Porque no santo temor nós veremos que ele nos impede de desobedecer a Deus. O homem e a mulher. Nós conhecemos toda a história da serpente, Gênesis 3. Vem conversar com a mulher, lança dúvidas no coração da mulher. Questiona a palavra de Deus, questiona a vontade de Deus, questiona a bondade de Deus, questiona tudo sobre Deus. E está aí o versículo 1. Mas, irmãos, os homens, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E o versículo 8 vai dizer o quê?
quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Medo pecaminoso. Foi a primeira vez que as Escrituras registraram o medo. E o medo está num contexto de pecado, por isso que às vezes confunde a gente. O medo, a questão de medo, quando falamos sobre medo, isso nos confunde porque sempre vemos medo no contexto de pecado. E aí achamos que sentir medo, ter medo é coisa ruim, é fraqueza, e não é. Quando o medo nos impede de desonrar a Deus, mas quando o medo nos impede de fazer a vontade de Deus, ou quando o medo nos conduz para quebrar a lei de Deus, esse medo é pecaminoso. O significado da raiz, vocês ouviram falar muito de medo, a fobia, não é? Fobô, é o termo usado que significa fuga. Essa é a natureza do medo. Conforme as palavras de Wayne Mack, ele diz que o medo nos faz fugir das coisas que nos assustam. E torna-se pecaminoso quando nos faz fugir daquilo que Deus nos manda fazer. Temos aqui o primeiro registro. O resultado imediato da desobediência dos nossos primeiros pais. Medo, vergonha, fuga. Dúvidas mal resolvidas produzem medo. Dúvidas. Satanás sabe disso. A serpente lançou dúvida. Ou dúvidas para Eva. E quando temos com dúvida, estamos com medo. E esse medo nos prejudica de fazer a vontade de Deus. Temos aqui, irmãos, nesta passagem de Gênesis 3, um medo misturado com juízo divino. Um medo misturado com a ira de Deus. E é por isso que os nossos primeiros pais tentaram fugir da presença de Deus. Mas o Salmo 139, versículos 7 e 8 mostra que ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém mesmo pode ficar distante dos olhos de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus? Se faço a minha cama no mais profundo abismo? Pode passar mais um? Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho alto nos confins dos mares, lá, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Gente, não tem como fugir. É da nossa natureza fugir, é da nossa natureza se esconder, é da nossa natureza sermos medrosos para fazer a vontade de Deus. Mas somos muito corajosos para fazer nossa vontade. Nós somos muito corajosos para enfrentar tudo e todos, para realizar os desejos do nosso coração. Lembra quando você casou? Você enfrentou seu pai, você enfrentou sua mãe, você enfrentou todo mundo para casar. Porque você disse, eu quero. E foi em frente. Para sair de casa, para morar fora, para fazer tanta coisa. Nós temos muita coragem, mas somos medrosos, quando o assunto é fazer a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, essa foi a resposta inicial de Adão e Eva, o medo. Eles estavam envergonhados, e eles se esconderam, ou tentaram se esconder. Eles se sentiram vulneráveis, e ficaram desconfortáveis com a possibilidade de serem vistos como estavam. Mas
Sempre há esperança em Deus. Após anunciar o juízo, nós temos aqui os versículos de número 13 em diante, 14, diz que maldito és entre todos os animais domésticos, Deus amaldiçoando a serpente, Deus trazendo juízo para a mulher no versículo 15, 16, trazendo juízo para Adão no versículo 17, Gênesis 3, sobre a terra. Se você observar o versículo 21, Deus cobre esses homens, esse homem e essa mulher, com peles de animais. De forma misericordiosa, esse Deus não os deixa expostos. Deus lhes dá esperança. Aqui é um sinal do Redentor. Um dia virá alguém que vai cobrir todas as nossas vergonhas com a sua justiça perfeita. Esse cordeiro sacrificado, porque peles de animais vestiram Adão e Eva. Quem, para tirar a pele de animal, ele continuará vivo? Tem que tirar a pele, ele vai morrer. Para tirar a pele tem que sangrar. E aqui aponta para o Redentor, aquele que vai vestir aquele homem e aquela mulher com medo, envergonhados pelos seus próprios fracassos, por não ter a coragem de temer a Deus, de obedecer a Deus. Graças a Deus não foi o fim da história para nós. Deus, na sua graça, enviou Jesus para restabelecer o nosso medo, o medo santo. Em Romanos 5:1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele e pela sua justiça que nós não precisamos mais ter medo da condenação e do juízo vindouro. Se você tem medo do juízo vindouro, num aspecto de um medo paralisante, angustiante, você ainda não entendeu o que Jesus fez. Eu quero fazer algumas aplicações desse primeiro ponto, com base em 2 Timóteo 1:7, versículos 6 a 8. Sendo 7 como principal, se você observar nessa passagem, Paulo descreve os efeitos do medo pecaminoso. E ele diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 diz: porque Deus, podem ler comigo, não nos tem o espírito mas de amor, de moderação. Veja que Paulo descreveu esse efeito do medo pecaminoso, e um dos efeitos é não usar nossos dons, no versículo 6, não usar nossos dons para a glória de Deus. Muitos membros dessa igreja, por temor aos homens, por um medo pecaminoso, deixa de usar seus dons para a glória de Deus, no uso da congregação. Quando a gente encontra irmãs que estão se destacando na congregação, cheios de dons, de talentos, você nem acredita, você sabia fazer isso? Sabia, mas tinha vergonha, tinha medo. O que as pessoas iam pensar? Tinha medo de fracassar, tinha medo de envergonhar. E por causa do medo pecaminoso, nós não usamos os nossos dons. Nós nos envergonhamos de Cristo. No versículo 8, fala sobre essa coragem para pregar o Evangelho. E às vezes, por medo, nós deixamos de evangelizar nosso amigo. Sabe aquele amigo, aquela amiga, aquele vizinho, aquele colega de trabalho? Olha aí, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Veja, Paulo está falando que a gente tem medo e por isso a gente se envergonha. Ele está dizendo: Timóteo, não se envergonhe, não tenha medo. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. E aqui, meus irmãos, nós temos
Um último exemplo nesta aplicação desse primeiro tópico. É aquela história de Mateus 25, 24 a 26. A parábola dos talentos. Vocês se lembram? Deus deu, veja o versículo. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse o quê? Podem ler comigo? Senhor, que és homem, que ceifa, e ajuntas. Versículo seguinte. Receoso. Sabe o que diz essa palavra receoso? É o quê? Medo. Em outra versão, porque tive medo, escondi na terra o teu talento. Toma que é teu. Sabe o que Jesus diz para ele? Servo malvado, mal, negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Sabe por que ele não usou os talentos? Claro que talento aqui não são habilidades, é uma moeda de valor, dinheiro. Colocar para juros, na bolsa, aplicação, renda fixa. Mas ele nada fez. Deixou no cofrinho. No cofrinho não rende nada. Crianças, o cofrinho não rende nada, crianças. O seu dinheiro daqui a um ano não vai valer mais no cofrinho. É bom botar no cofrinho. Por uma questão apenas de educação financeira, de poupar. Mas aqui esse homem fez isso, ele colocou no cofrinho na vaquinha. E quando o Senhor veio, ele quebrou a vaquinha, está aqui. Irmãos, medo faz a gente negligenciar os nossos dons e não glorificar o nosso Senhor. São muitas lições que poderíamos aqui destacar, por enquanto, fiquemos com essas. Então, a primeira coisa que eu estou destacando, ou apresentando aos irmãos aqui, o medo pecaminoso. Medo pecaminoso quando impede que você obedeça aos mandamentos de Deus. Então, a primeira pergunta que você deveria fazer é: o que tem me impedido de fazer a vontade de Deus? Se o meu sentimento de medo me impede de fazer a vontade de Deus, esse sentimento é pecaminoso. Se esse sentimento que eu estou tendo de medo está me levando a fugir de Deus, esse medo é pecaminoso. Só quero lembrar que todos nós experimentamos isso em alguma medida. Mas precisamos lutar. Segundo lugar, o medo pecaminoso é medo pecaminoso quando faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. Irmãos, Adão e Eva foram egoístas. Egoístas. Eles não se contentaram com o que era seu. Eles quiseram viver mais do que aquilo que Deus lhe concedeu. Eles quiseram viver uma vida particular à parte de Deus. Eles desonraram a Deus quando ouviram a voz da serpente e não a voz de Deus. E eles começaram a ficar apontando o dedo um para o outro. É culpa dela, é culpa dele, é culpa da serpente. É culpa de Deus. Isso é um tipo egoísta de viver. E é preciso lembrarmos que o medo pecaminoso e o amor bíblico, eles são autoexcludentes. Eles não podem conviver no mesmo lugar. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Pelo contrário, o amor lança fora o medo. Irmãos, o amor bíblico, ele coloca os interesses dos outros acima dos seus interesses pessoais. E isso lhe dá coragem. Eu quero contar uma história para as crianças. Crianças, prestem bem atenção para essa história. Quem já ouviu falar sobre a mitologia, um mito, na mitologia grega, o Minotauro. Quem lembra do Minotauro? Minotauro, está num dos livros de William Burnet. Esse escritor fala de muitas alegorias, mitos, lendas. Vale a pena que as crianças tenham esse material para conhecer a história, os mitos, as lendas. Pode ajudar se a gente souber aplicar bem. Tem a história do Minotauro. Eu não vou contar todos os detalhes, mas quero lembrá-lo.
Minotauro era um ser que parte era de homem, o corpo era de homem, cabeça de touro e os dentes de leão. Uau! Uau, fiquei com medo. Minotauro causava medo em todo mundo. Era o reino do lado daquele rei chamado Minos, em Creta. Minos era um rei famoso, poderoso, que uma época invadiu Atenas e subjugou Atenas. E a história é muito longa, mas eu queria lembrá-los que havia uma maldição sobre Atenas, em que de 7 em 7 anos o rei Minos enviava um barco com bandeiras escuras, e esse navio ele pegava 7 jovens e 7 jovens mulheres e 7 jovens homens, e levavam como escravos para Minos, e esses eram lançados no labirinto do Minotauro. Era uma coisa triste. E o rei Egeu, rei de Atenas, ficava muito triste. De 7 em 7 anos, os seus filhos do reino eram levados para serem devorados pelo Minotauro. Mas estava chegando o próximo momento que aquele navio vinha para pegar aqueles jovens. E o príncipe Teseu, ele resolveu enfrentar os medos. Ele resolveu lutar por amor ao seu povo. E ele disse para o seu pai: papai, eu irei e eu voltarei. E o pai dele disse: filho, quando você voltar, você tem que colocar uma bandeira hasteada, uma bandeira branca, para que seja um sinal de que você está vindo vivo, você tenha vencido. E aí Teseu foi até o rei sorriu, dizendo: você quer morrer? Ele disse: eu quero enfrentar o Minotauro para tentar resgatar o meu povo dessa maldição. E o rei disse que se ele fosse e vencesse Minotauro, deixariam eles voltarem e de uma vez por todas deixaria Atenas livre. Meus irmãos, meus amigos, crianças, Teseu, numa noite em que ele estava falando para o rei, a filha do rei, ela foi às escondidas e deu um rolo de linho dourado para Teseu e uma arma, branca, talvez uma pequena espada, para ele matar o Minotauro. E esse rolo dourado é porque, mesmo ele matando o Minotauro, ele não saberia sair do labirinto. Quem já foi lá em Campos do Jordão, tem um labirinto lá. E se você não souber, é facinho o labirinto. Mas esse de Minotauro era mais difícil. O fato é que aquele rolo de linho dourado era para amarrar na entrada. E ele vence o Minotauro. Os detalhes vocês vão ler. Ele mata o Minotauro, ele arranca a cabeça daquele monstro e ele leva para o rei. E o rei lhe dá a sua filha. Na verdade, o rei deixa ele ir embora. Dizem que a filha do rei depois vai embora com Teseu, eles se casam. E a história é muito longa, mas o que eu queria mostrar para vocês é que alguém se dispôs a pelo menos tentar, por amor ao seu reino, por amor aos seus irmãos, alguém enfrentou os piores dos medos, o Minotauro, aquele monstro
que estava causando muita dor e sofrimento. E quando eu olho para essa história, eu lembro de alguém mais forte do que Teseu, que não é apenas um filho de um príncipe, ele é filho do Rei dos Reis. Ele é filho do Deus eterno, Jesus Cristo. Se você observar nas Escrituras, você vai encontrar Jesus que amou de tal maneira o seu povo, que ele desejou, né, na conversa que ele tinha com o Pai, ele resolveu vir a este mundo. Nascer da Virgem Maria, padecer sob o poder de Pôncio Pilatos, ser crucificado, morto e sepultado, ele assumiu todas essas misérias para salvar pessoas da escravidão, da pior das maldições, a maldição do pecado. Meus irmãos, o amor lançou fora o medo de Jesus. E quando olhamos para o egoísmo, nós vemos que ele faz com que você coloque seus interesses acima dos interesses dos outros. Quem se lembra lá de Isaac? Isaac estava numa época com a sua esposa Rebeca, em um reino. Se você olhar em Gênesis capítulo 26, versículo de número 9 e 10, você encontrará essa história, que diz assim: então Abimeleque chamou a Isaac e disse: é evidente que essa é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã. Esse rei, Isaac, mentiu para esse rei, dizendo que Rebeca era sua irmã. E por que Isaac mentiu? Foi para proteger a sua esposa? Foi para proteger a si mesmo. O egoísta expõe os outros ao perigo. O egoísta está pensando apenas em si mesmo. E é por isso que falta o amor em quem é egoísta. E quando ele é egoísta, ele tem medo de se ferir. E quando ele tem medo, o amor fica ausente. Quando você olha para as histórias de homens como Teseu, e principalmente o Filho de Deus que se fez carne, você precisa perguntar para si mesmo, quando você tiver medo: com quem ou com que estou essencialmente preocupado? Comigo ou com os outros? Então nós estamos mostrando que o medo pecaminoso, ele é errado quando faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. Por último, o medo pecaminoso é medo pecaminoso quando resulta da incredulidade. Se você ler livros de Paulo Anglada, que trata sobre antropologia, falando sobre Gênesis 3, Adão e Eva, Paulo Anglada vai mostrar que, essencialmente, o pecado de Adão e Eva, essencialmente, foi incredulidade. Eles não creram nas promessas de Deus. Eles não creram nas promessas de Deus. Quando você sente medo, é preciso você examinar qual a raiz desse medo. Porque o medo pecaminoso, ele é produzido pela falta de confiança em Deus. Adão e Eva não estavam confiando mais nas promessas de Deus. Os que estão lendo o Peregrino sabem que o peregrino caiu no pântano da desconfiança, do desânimo. E uma das maneiras que ele podia sair do pântano do desânimo era confiando nas promessas de Deus. Pois bem, esse princípio, crianças, se aplica também ao pântano do medo. Muitos estão atolados no pântano do medo. Não conseguem dormir, precisam tomar calmantes, não conseguem comer direito, não estão querendo ir para a escola, não querem mais trabalhar, estão ansiosos, com medo. Para você que está experimentando todas essas coisas, o princípio é o mesmo do peregrino.
de Bânia. Confie nas promessas de Deus. Eu sei que não é fácil. Apenas falar é fácil. Praticar é difícil. O que diz Romanos 8, 28? Vocês podem dizer isso juntos? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo. Por que você está com medo? Talvez seja porque você não está mais acreditando que o que está acontecendo com você, as dores que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando, todas as lutas que você está passando, não cooperam para nada, para o seu bem. Você não acredita mais nessa promessa. Por isso você está sofrendo. Por isso que você está com medo. E o que Deus quer é que você creia nas promessas de Deus, que você confie na fidelidade de Deus, que você confie na veracidade de Deus, que você confie nesse Deus que é fiel. Se Deus prometeu que tudo resultará para o seu bem, do que você precisa ter medo? Então, quando você tiver medo, vá para as Escrituras e leia as promessas de Deus. E faça um autoexame para detectar quais são as causas do seu medo. Se a causa foi incredulidade, o medo é pecaminoso. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele sentiu medo pecaminoso. Ele deixou de confiar nas promessas de Deus. Ele deixou de confiar na fidelidade de Deus. Ele deixou de confiar no amor de Deus. E quando a gente não confia em ninguém, a gente está inundado de medo. Eu preciso parar por aqui. Eu preciso lembrá-los, nessa conclusão, usando as palavras de Elyse Fitzpatrick, em seu livro Vencendo Medos e Ansiedades. Pego emprestado essas palavras de esperança desta mulher, que diz, aspas, nossos medos são como correntes em volta de nossos corações. Eles nos paralisam, prendem e escravizam. Mas Jesus Cristo é a chave que pode banir todos os seus medos e libertá-lo. Ele é capaz de fazer isso porque o amor dele é mais poderoso do que os seus medos. É o plano dele ensiná-lo, encorajá-lo e transformá-lo em uma pessoa que confia nele, mesmo em face de suas mais profundas preocupações e ansiedades. Ele não promete tornar você perfeito aqui na terra, mas promete trabalhar poderosamente em seu coração agora e, enfim, libertá-lo completamente de todos os seus medos no céu. Próximo domingo falaremos sobre o medo ou o santo temor. O medo que devemos ter. E isso será bom para nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça lutar contra todos esses medos pecaminosos e glorificá-lo ao final. Os detalhes sobre essa questão de medo nós trataremos na escola dominical, quando estivermos estudando sobre as emoções de maneira mais pormenorizada. Nosso Deus, obrigado até esse momento pela Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dá uma emoção chamada medo, que pode nos ajudar a fugir do perigo, mas comumente tem nos atrapalhado porque acabamos fugindo do Senhor em desobediência, como Jonas fez, como Adão fez, como outros homens fizeram no passado. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os nossos medos aos pés da cruz, olhando para o exemplo do Senhor, que também enfrentou medos, para nos redimir de todos os nossos medos.
Ajuda-nos, Senhor, a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e preocupações, e assim possamos confiar nas Tuas promessas. Um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que é amoroso, e que sabe que todas as coisas que acontecem conosco, até as dolorosas coisas, cooperam para o nosso bem. Que aguardemos esse momento, em nome de Jesus. Amém?